falar. Tá bom, pessoal. Eu vou tentar falar bem rapidinho, porque a gente tem mais uma convidada hoje, né, que é a Jaque. Então, eu vou compartilhar, assim, na velocidade da luz, essa trajetória na internet, que nem é tão longa assim, mas que já traz bons frutos, assim, para minha carreira como professora, tá bom? Basicamente, eu vou focar a minha apresentação em 4 pontos. Eu vou falar um pouquinho sobre desse uso do Instagram para poder engajar alunos e divulgar o trabalho do professor, né? Vou falar um pouquinhozinho do mercado de infoprodutos digitais, que seriam os livros online e os cursos online, né? Os e-books e os cursos. Também vou falar um pouquinho como esses meios de ensino evoluíram, né, ao longo do tempo, até chegar agora nas redes sociais, tá bom? E a última parte eu vou falar um pouquinho como a tecnologia torna mais efetiva o ensino de língua estrangeira, né? Mas é muito necessária a presença de professores capacitados para isso, né? Porque a gente vê muita gente capacitada tecnologicamente e que talvez não seja tão capacitado didaticamente, né? Muita gente capacitada no marketing e pouca gente capacitada no ensino de língua estrangeira, né? Bom, para começar, pessoal, eu vou falar que eu comecei a ser professora de espanhol efetivamente em 2011. Assim, eu dava umas aulas antes, mas eu comecei em 2011 porque eu voltei do meu intercâmbio para a Argentina e eu voltei desempregada. Antes eu tinha renda, eu era funcionária pública, aí eu larguei tudo para fazer o intercâmbio. E quando eu voltei com carro para pagar e sem trabalho. Então eu falei, cara, eu preciso conseguir aluno. E o primeiro lugar que eu fui para conseguir aluno foi no site OLX. Então eu me anunciei lá como professora de espanhol, igual a gente anuncia mesa e cadeira mesmo. E foi uma surpresa grande, mas assim, muito rápido eu já consegui meu primeiro aluno. Então, de ter renda zero, eu passei a ter um aluno particular que me pagava uma quantidade que eu achava justa, que eu achava boa e tinha aula na minha casa. Então, em 2011, eu comecei com o OLX. E aí o tempo foi passando, eu consegui alguns trabalhos até que eu entrei no Instituto Cervantes. E o meu próximo passo na internet foi encontrar um jeito com que meus alunos online, porque lá no Instituto Cervantes tinha aulas totalmente por uma plataforma, sem videoconferência, sem nada. Então eu senti a necessidade de conhecer esses alunos um pouquinho. Então eu sugeri para o Instituto a gente fazer grupos no Facebook. Ainda tudo era muito recente, era muito novo. Falei, cara, vamos fazer grupos. As redes sociais começando, né? Tudo começando. E aí a gente conseguiu criar grandes grupos de alunos e o professor sempre lá disponibilizando material, disponibilizando atividade, interagindo com os alunos. Então, esse processo deu muito resultado, foi muito bom. E eu fui convidada a dar um curso sobre gestão de grandes grupos no Facebook para os Institutos Cervantes do mundo inteiro. Foi muito legal. Então, aí, a internet alavancando a minha carreira, né? Assim, eu acho que talvez eu era uma das professoras mais novas de lá, então eu tinha um pouquinho mais de destreza, assim, com essas coisas, né? Tava começando. Aí, com o tempo, eu abri minha própria escola, né, Ateneu Idiomas, e aí eu percebi que eu tinha que ter um site. É um negócio que hoje em dia é muito óbvio, mas na época não era tão óbvio, entendeu? Eu falei assim, cara, eu fui procurar aula de yoga, e aí eu escolhi o melhor site. Eu falei, cara, eu preciso ter o melhor site. Porque as pessoas escolhem, eu acabei de escolher por isso. Então, eu acabei fazendo um site para minha escola primeiro, e depois eu fiz um site para mim. Um site Flávia Leite, como professora, flavialeite.com.br. Com o tempo eu fui descobrindo como é que eu podia fazer para ranquear isso no Google, porque não adianta você ter um site e ele não ser encontrado por ninguém. Tem toda uma estratégia, né, Flávia? Tem toda uma estratégia que você tem que ir estudando e descobrindo como que as pessoas fazem. Então, assim, o meu processo de ranqueamento no Google, para as pessoas me encontrarem, já tem 7 anos. Já tem 7 anos que eu trabalho com palavras-chave, com formas das pessoas, tanto me encontrarem quanto encontrarem a minha escola. É uma longa trajetória. Mas e as redes sociais, né? Até então eu tinha um site e tal, aquele negócio bem corporativo, bem distanciado. Então, assim, eu sempre posterguei esse momento, assim, de
de me jogar nas redes sociais, sabe? De botar minha cara, de usar meu Instagram para poder trabalhar com isso. Primeiro porque eu pensava que ia dar muito trabalho, e dá muito trabalho. Você também colocou sua carinha recentemente nas redes sociais e você sabe. Eu tô começando e aprendendo, inspirando em você também. Obrigada, Sandra. Acompanha aí suas redes. Pode se inspirar, copiar, se jogar mesmo. Porque é um negócio que dá trabalho, mas dá resultado. É isso que eu quero focar. Então, tipo assim, eu pensava, nossa, isso vai dar trabalho demais. E dá. E eu pensava que eu ia ficar muito ansiosa. Eu pensava que eu ia ficar o tempo inteiro para saber quantos likes tem, quantos likes não tem. E aí eu não queria, tipo assim, eu falava assim, nossa, isso vai mexer com a minha saúde mental, eu vou ficar muito mal. Então, assim, no começo até que sim, mas eu acostumei. Hoje em dia eu não ligo muito pra esse negócio de like, de se gostou, se não gostou. E mostrar também, né, a nossa cara. Mostrar, exatamente, já não tenho mais vergonha. A outra coisa que eu sei que provoca vergonha em muita gente são os seus próprios amigos. Tipo assim, eu tenho meu Instagram aqui, como é que do nada eu vou transformar ele num Instagram profissional? O que meus amigos vão pensar de mim? O que eles vão falar? Minha página aberta. Minha página aberta, vou ter que falar da minha vida, vou ter que me expor. Então, eu sei que essas são reticências que as pessoas têm, né, para poder começar. Então, eu também tinha tudo isso, assim. Mas o que aconteceu? Mas eu tinha vontadezinha, né, lá no fundo. Então, o que aconteceu? Eu postava às vezes. Às vezes eu postava uma sequência de stories recomendando um livro. Às vezes eu postava... No meu Instagram. Mas o meu Instagram pessoal, eu já comecei ele, Flávia de Espanhol. Eu já tinha, assim, em algum momento vai, entendeu? No começo... Por exemplo, o meu é separado. Você tem dois. Eu tenho o Sandra e tenho o Salinha de Espanhol. E o meu Sandra, por exemplo, é fechado. Eu pensei, cara, eu já tenho tanto aluno que me segue, que eu falei, eu não vou desperdiçar eles. Eu não vou, sabe? Não vou. Que legal. Aí eu deixei o pessoal mesmo ir virando, ele foi se transformando no meu Instagram profissional. Eu já tinha tanto seguidor, eu falei, vou ter que começar do zero? Eu vou ter esses seguidores. Quem não quiser que vá buscar outra pessoa. Pessoal que tá aí, vamos anotando. Aí o que aconteceu? Como eu publicava às vezes, uma agência de Brasília me achou. Olha. E aí, desde junho do ano passado, eu comecei a ter que levar mais a sério o trabalho online. Então, não dava mais para ser de vez em quando. Eu comecei a produzir exatamente o que diz o título da minha apresentação, né? Posts diários e lives semanais. Eu comecei a produzir isso. E aí, eu tive que mudar a minha rotina, porque eu tive que ter tempo para isso. Então, eu separei um dia da minha semana, sexta-feira, eu não dou aula. Então, eu perdi dinheiro, né? Perdi aluno, Mas eu falei, a sexta-feira eu vou usar só para produzir conteúdo para internet. Então, eu vou pensar nos meus posts, eu vou gravar meus mini vídeos, eu vou gravar um vídeo grande pro YouTube. É muita coisa. Sexta-feira eu trabalho pra caramba. E eu fico pensando, nós professores, nós já temos aí... muito trabalho. Depois, estudo, é muita coisa envolvida. É muita coisa, exatamente. E foi difícil pra mim tirar um dia, porque caiu bem minha renda. E aí, mas eu falei, cara, é isso que eu quero ser uma professora reconhecida online, eu quero poder dar aula, eu quero que meu trabalho seja valorizado nessa área, e para isso eu vou ter que separar, vou ter que sacrificar alguma coisa. Minha mãe adora falar, dá 2 passos, como é que é? Dá 2 passos para trás para dar 1 passo para frente. A minha mãe fala muito isso, né? E aí, basicamente, o que eu produzo hoje em dia? Eu produzo umas pílulas de conhecimento para o feed. Não é nenhuma novidade, gente. Quase todo mundo que produz conteúdo faz as mesmas coisas. Então, eu produzo vídeos de 1 minuto, que são pílulas aleatórias de conhecimento, né? Eu escolhi falar com falsos amigos, escolhi falar frases... Realmente, diariamente. E eles entram diariamente. Mas isso eu produzo na sexta-feira, entendeu? Eu produzo um material estático, né? Assim, seja uma dica de cultura, seja uma dica de gramática, sem ser vídeo. E eu produzo minha live. Então, até o roteiro da live de quarta-feira eu faço na sexta, entendeu?
Gente, eu falo sexta, mas assim, às vezes cai sábado e cai domingo, né? Porque tá tudo tão pertinho. Claro. Aí você fala, não deu tempo, vou fazer sábado, vou fazer domingo, né? Agora, assim, tá. E as lives semanais, elas têm o objetivo de dar uma aula mesmo. Então, os outros são só um pouquinho. E a live semanal, ela tem o objetivo de aportar mesmo conhecimento, aportar conteúdo de qualidade para um aluno que verdadeiramente quer aprender, né? Então, assim, como se fosse um curso online. Então, se o aluno está me acompanhando desde janeiro, por exemplo, eu dei as mesmas aulas que eu dou para os meus alunos presenciais. Então, ele já aprendeu sons, alfabeto, a se apresentar, alguns verbos. Então, se ele está comigo, ele tá aprendendo muito conteúdo. É diferente de só me acompanhar no feed, né? E vários alunos, eles estão presentes sempre nas lives, né? E eu já vi alguns aqui também. Eles acabam virando fãs, assim. Então, acabei de ler um comentário aqui. Conteúdo de qualidade é super importante. É super importante. Exato. Eu acho que eu acho não. O marketing de conteúdo fala isso. Você não pode oferecer só um negocinho. As pessoas têm que entender que você entende do assunto. Entendeu? Que você sabe do que você está falando. E o único jeito de fazer isso é falar com o tempo. Com o tempo. Quem está interessado vai ficar, entendeu? Tem gente que não tá muito interessado, então ele não vai ficar, não tem problema, entendeu? E às vezes os temas podem ser esses temas assim, tipo, bem das minhas aulas, ou às vezes eles podem ser relacionados a um curso que eu esteja vendendo na época. Então eu já gravei 2 cursos, um curso preparatório para o DELE e um curso de espanhol para viagens. Então, às vezes, o conteúdo pode ir para esse lado também. Específico, exatamente. Agora, eu queria abrir um parênteses, assim, sobre essa coisa de gravar cursos e esse mercado online, tá? Só para as pessoas entenderem que talvez as pessoas não saibam, tenho vontade de gravar um curso, como é que funciona, como é que eu vou gravar. É o seguinte, hoje em dia tem muitas pessoas físicas e pessoas jurídicas que têm interesse em lançar especialistas, tá? Eles ficam estudando sobre como que eu faço para atingir meu público-alvo, qual que é a melhor frase de venda. Então, assim, eles ficam caçando especialistas de muitas áreas. Então, pode ser de línguas, pode ser de artesanato. Vocês já devem ter visto muitos cursos sendo oferecidos online. E eles chegam até você fala, gente, eu estava até pensando em fazer um curso mesmo, não sei como é que esse curso apareceu aqui na minha frente. É porque eles sabem, eles entendem dessa parte, que é uma parte que se a gente for estudar, nós que somos professores, é mais coisa linda, entendeu? Então, além do que a gente já estuda pra caramba. A gente tem que entender de como botar um curso na plataforma Hotmart, entendeu? Essas agências, elas são responsáveis por isso. E elas estão sempre à procura de especialistas para lançar. Então, se você tem interesse em gravar um curso, procura essas agências. Essas agências se chamam, elas lançam infoprodutos, que é o que eu falei no começo, que são cursos e são e-books. Então, na minha página... os produtos digitais. Os produtos digitais, exatamente. Pode ser uma comunidade, uma mentoria. Hoje em dia tem muitos produtos digitais diferentes. Porque é uma parceria. E aí, na venda dos cursos... o lucro é dividido, entendeu? É uma parceria. Sim. Essas agências são bem legais. Tem muita gente muito amador, é um mercado que está começando. Mas assim, um mundo novo. É um mundo novo. Para mim também, a agência que começou comigo também é amador. A gente está começando, a gente está aprendendo juntos também, entendeu? O que eu quero dizer é que a gente não precisa começar com um perfil gigante, com uma agência super, entendeu? A gente precisa de... Então, com muito investimento financeiro. Investimento financeiro, exatamente. Isso. Exatamente. Dá para lançar um especialista, inclusive sem dinheiro, no orgânico, nos stories. Tudo pode ser pouco a pouco. Eu sou muito a favor do pouco a pouco, sabe? Com a gente ir aprendendo ao longo da jornada. Exatamente. Vai melhorando aqui, erra ali, entendeu? Bom, e aí com essa rotina estabelecida de gravar, não sei o que, na sexta-feira e tal, e esse conteúdo sempre aparecendo nas minhas redes, no meu Instagram, no feed, as lives, o
que acontece? O perfil do Instagram, ele passa uma imagem bastante profissional, né? Para as pessoas que estão procurando um professor de espanhol, por exemplo. E tem pequenos detalhes da minha vida pessoal também. As pessoas hoje em dia, elas se interessam também. Elas estão interessadas em você, né? Elas não querem saber só do profissional. Tem gente que exagera no pessoal, né? Ser humano. Quer saber o que você faz, sua rotina. Então eu fico brincando que o meu Instagram é espanhol. É um trabalho humanizado. Quem é a Flávia, né? Afinal de contas. Então eu fico brincando que o meu perfil só tem Instagram, só tem espanhol, gato e jiu-jitsu. Que é o que eu faço. Eu ia falar isso, bem humanizado. E aí as pessoas sabem que eu faço jiu-jitsu, as pessoas sabem que eu tenho gato, elas sabem um pouquinho como é minha casa, porque de vez em quando aparece um pedacinho ou outro, a decoração. Então, assim, a consequência desse trabalho árduo, assim, consistente, é uma agenda cheia de alunos, entendeu? Eu tenho muitos alunos. Legal. E esses alunos... Resultado. É o resultado. E eles transbordam, inclusive, para minha escola. Então, assim, você está plantando para colher, entendeu? E eu tenho colhido muito boas coisas, assim. Agora, com o Covid, mais. A quantidade de alunos que me procura com DDDs de outras cidades, assim, o meu mercado saiu de BH para o mundo. Expandiu. Hoje, uma aluna brasileira que mora em Londres está tentando começar as aulas. Então, olha o tamanho da possibilidade, né? Olha o tamanho do mercado. Que legal. Então, eu acho Isso também está acontecendo comigo. Também, né, Sandrinha? É impressionante. É impressionante. Então, temos que estar presente, principalmente... Tem muito desemprego para professor agora, com as escolas meio que fechando. Claro. Tem uma subvalorização... Principalmente a área do espanhol. Principalmente a área do espanhol, que não é mais obrigatório. Então, assim, além da subvalorização da profissão, as pessoas ganham pouco. Você, dessa vez, você se colocando, você vai pôr seu preço. Exatamente. Gente, não tem preço você pôr seu preço, entendeu? Tem que... Foi um clique que eu dei, sabia? Foi um clique que eu dei agora de dezembro, essa virada de ano, eu falei assim, peraí. Vou tentar. Você começou agora, no começo do ano? 100% autônomo, sim. Eu acho maravilhoso. É um professor empreendedor, eu comecei agora. Ah, que legal. O que mais que eu ia falar sobre isso? Tá. Deixa eu falar... tá. E eu ia falar isso assim. Se vocês forem no meu perfil agora, gente, eu tenho 1.600 seguidores. Tipo assim, qualquer menino de 15 anos tem mais seguidor que eu, entendeu? O que eu quero dizer é que os bons resultados para você, para sua vida pessoal, para sua vida financeira, podem vir com muito poucos seguidores. O importante é a qualidade deles e não a quantidade. Você tem que conseguir pro seu... o número de pessoas numa live. Numa live, às vezes... Tem 5 pessoas. Eu já dei live com 5 pessoas, com 2 pessoas. E você vai, entendeu? Você não pode ligar para esses números. Porque essas 2 pessoas podem virar seus alunos. Talvez você não precise mais que 2. Talvez você não precise mais que 5 pessoas na sua live. Então, assim, outro conselho que você sempre vai ver por aí é, gente, não compra seguidor. Não faz sentido comprar seguidor. Sim. Porque eles não são seguidores de qualidade. Eles não estão interessados no seu produto. Eles não estão interessados na sua aula. Então... Fica com o pouquinho que você tiver, que seja de qualidade, que sejam bons seguidores, né? Que mais, gente? Que mais? Vocês podem me perguntar assim, Flávia, beleza, assim, pra você, muito bom esse negócio de dar aula online, mas e pros alunos? É eficaz aprender? Tem outro lado. É eficaz aprender pela internet? É eficaz aprender online? A gente tem que pensar que o ensino à distância, ele não é nenhuma novidade, né? A gente sabe, assim, eu sou da época que era possível comprar cursos de idiomas na banca, né? Fita cassete. Fita cassete! VHS. Isso tudo era ensino à distância, já, né? Esses foram os avós e hoje em dia o ensino à distância é ao vivo, cara. Você já tá falando, nem é gravado, entendeu? Como que avançou? Avançou. O seu aluno à distância, ele pode fazer pergunta para você ao vivo. Eu já fiz live que eu chamei a aluna assim, quem quer treinar? Igual a gente tá aqui, nós duas. E entrou, sim. E entrou.
entrou e treinou, Olha entendeu? só. Foi pronúncia, acho que era a live sobre pronúncia. Então, assim, o ensino à distância não é nenhuma novidade. E as lives, elas parecem ser um pouco uma evolução natural para isso, né? Não é uma novidade, ela Foi pode escrito ser... aqui, ó, Telecurso 2000. Telecurso 2000, total. Quanto eu aprendia com o Telecurso 2000, né? Da televisão. Então é o seguinte, eu me considero parte de um quebra-cabeça que o próprio aluno vai ter que montar se ele quer aprender à distância de maneira autônoma, sem pagar, sem ter um professor para isso. Então eu me considero parte que ele vai acabar construindo para aprender espanhol online, entendeu? Com 1 hora de aulas semanais comigo no Instagram, e às vezes cai, eu volto, e aí 1h30 e tal, ele vai poder aprender muita coisa, mas ele não vai poder praticar muito o conteúdo, né? Então, como que ele vai... Vai ter algo ali. Como que ele vai aprender de fato, assim? E essa é uma grande preocupação minha. Eu quero que meu aluno aprenda. Eu sei das limitações didáticas que essa ferramenta tem. Eu não tenho tantas ferramentas aqui para falar para o aluno, né? Então, eu repito sempre. São alguns conselhos que eu repito sempre para os alunos que estão me acompanhando. Que o conhecimento que eu estou transmitindo precisa ser praticado. Então, que ele busque aplicativos de troca de aula com nativos, isso é muito comum. O nativo quer aprender português, você quer aprender espanhol, e aí você vai interagir com ele. Aqui em Belo Horizonte, por exemplo, e em São Paulo e algumas outras cidades, tem muitas festas latinas. Você pode ir, dançar, ver se conhece alguém, faz amigos, né? Então, seria outra forma de praticar. Você pode também seguir mais perfis de mais professores, porque cada professor vai ter uma informação nova para trazer, uma metodologia nova. Uma característica diferente. Tem que se alimentar de conteúdos, né? Um input grande, assim, de livros, de jornais, de podcasts, de séries, de filmes. Isso tudo é um aluno autônomo, ele não está com o professor, então ele tem que se virar. E parte desse quebra-cabeça é o meu perfil no Instagram, meu canal no YouTube, né? Então eu falo com eles, vocês sejam um estudante autônomo, já que não tem um acompanhamento de um professor, né? E busque estabelecer uma rotina de estudos que faça sentido. Não fica só, tipo assim, tô lendo aqui, tô lendo aqui, tô lendo aqui. Não. Então, eu puxo um pouco a responsabilidade dos alunos, né? E a última coisa que eu queria falar, porque já tá o tempo correndo, eu queria incentivar todos os professores de línguas que considerem a possibilidade de colocar a sua mensagem no mundo, tá? Você pode pensar assim, cara, já existem muitos perfis de professor de espanhol, já existem muitos perfis de professor de inglês, então, nossa, nem compara. Mas não existe o seu, falta o seu perfil. Cadê você, entendeu? O jeito que você... A sua cara, né? A sua identidade. O jeito que você explica as coisas, entendeu? Assim, tem gente que vai se identificar com você e não vai se identificar comigo, não vai se identificar com a Sandra. Exatamente. Então, assim, tem espaço para isso. Pensem o seguinte, pessoal, a geração do conteúdo online, ela ainda não tem poder de compra. Ela é muito novinha, mas olha só, as crianças já estão sendo obrigadas a estudar online. Então, elas já estão dominando essa linguagem, entendeu? Então, eles vão crescer um pouco. Então, assim, eu acho que daqui a 10 anos ainda vai ter muito mercado para isso. Não tá tarde demais para você fazer o seu perfil, entendeu? Vai lá, faz pouco a pouco, cria sua rotina, tem que ter constância. Tem que ter constância, não pode começar e depois parar. Não espera resultado rápido. Olha, vou falar para vocês, meus cursos online, eu já gravei 2 cursos online. Eu não vendi nenhum. Não vendi. Não é fácil. E não acredite quando uma agência falar para você que é. Porque tem muita ilusão também nesse mercado, entendeu? Mas eu vou continuar trabalhando, vou continuar estudando, vou continuar descobrindo como faz para atingir meu público, entendeu? Tiveram alguns erros de tráfego, porque tem que aprender a patrocinar coisas. Não é fácil, mas funciona. Assim, você não precisa ser o Felipe Neto, entendeu? Você não precisa ter 38 milhões de seguidores. E é um processo também, é um caminho, né? É um caminho, exatamente.
Despacito, uma coisa que eu acho que cativa muito as pessoas é você deixar claro por que essa língua te cativa tanto. Sabe, Claro. por que você é apaixonado por ela? Fala sobre isso, entendeu? A nossa paixão pelo espanhol. Que transborda, né? Assim, só olhar para nossas paredes. Também, por dar aula, claro, exatamente. Então isso vai trazer, com certeza vai trazer muito retorno econômico para vocês, vai trazer muito retorno de autoestima. As pessoas, até hoje eu só tive um hater. As pessoas em geral, sempre tem. As pessoas em geral são muito carinhosas, são muito amorosas, mas tem que pensar isso, é uma longa estrada. Minha estrada começou em 2011 com o LX, até em 2019, olha só, são muitos anos, eu começar a fazer lives todos os dias. Isso demora a fazer sentido, assim, né? Olha só. Mas o resultado é satisfatório, precisa de consistência. É uma caminhada. Exatamente, eu vou repetir, o número de seguidores não é a coisa mais importante, a coisa mais importante é o engajamento e ter seguidores de qualidade. Então era isso, pessoal, que eu queria compartilhar com vocês. Durante o que você estava falando, eu pesquei algumas perguntas, o pessoal aí tá mandando. Tem alguma desvantagem, Flávia? De aparecer na internet? De dar aula? Assim, não, nenhuma. Não. Assim, muito trabalho, mas não. Nenhuma. Como você falou que é um dia que você separa sexta-feira, você poderia estar dando aula, por exemplo. Exatamente. Foi a escolha. Só isso. Desvantagem entre aspas, né, Flávia? Vamos combinar aqui. Escuta minha mãe. 2 passos para trás, para dar um para frente. Um para frente, exatamente. Você também falou, Flávia, de uma agência. Aí eu vi que teve gente que perguntou qual que é o nome da agência. A minha agência não quer ninguém, porque eles são encobertos, assim, porque eles têm outros trabalhos também, eles estão começando. Mas eu recomendo muito, para vocês entenderem do que eu tô falando, o que essa menina tá falando de agência. Tem uma dona de agência que ensina outras agências a lançar pessoas. Entendi. E talvez seguir ela, vocês vão entender do que eu tô falando. O Instagram dela, legal. Eu vou escrever aqui, ó. É @Ellen. Você vai mandar no comentário. Salomão _ A Ellen todo dia publica sobre esse mercado de tráfego, sobre como eles selecionam especialistas, sobre como é a rotina de gravação dos especialistas. A Ellen, ela lança uma professora de inglês para criança, bem legal. Olha, uma professora de inglês para agronegócio. Olha só. Ela lança uma mulher de artesanato e ela lança uma designer muito chiquetérrima, que já tem infinitos cursos vendidos. Que legal. Então, assim, ela lança 4 especialistas. Então, ela fala muito sobre lançar especialistas. Então, talvez lá vocês tenham uma ideia do que eu tô falando. Que também, até o ano passado, pra mim, era extraterrestre. Eu não sabia o que era, entendeu? Tá vendo? A gente nem imagina. Às vezes a gente tá desempregado aí, né? Caça uma agência. Fala, me patrocina. Me patrocina. Claro. Agora, uma questão também, essa pergunta é minha. Tá, vai lá. Você acredita que é uma forma, Flávia, de valorizar o professor? Claro. Porque a gente tem toda uma questão com a valorização do professor aqui no nosso país. Né? Sim. Então, seria uma forma também de você se valorizar, para as pessoas te valorizarem, né? Então, eu acredito que valoriza. E também você se sente valorizado, sabe? Pelos feedbacks. O professor, a área de espanhol, por exemplo, que é a nossa área, da língua estrangeira. Você vai sentir o carinho, você vai falar, putz, tem muita gente querendo aprender. Eu achava que não, que já que estão tirando das escolas e tudo. Não, tem muita gente apaixonada com o espanhol. A nossa embaixadora do reggaeton, a Anitta,
trouxe muita música, né? Aqui no Brasil, não chegava reggaeton. Que não entrava antes. Não. E agora as crianças escutam espanhol, né? Desde pequenos. Então, eles procuram, tipo, onde que eu aprendo mais disso? As séries agora estão com tudo. Séries, né? Exatamente. Eu estudei no Coltec. Quem é que tá perguntando? Eu estudei no Coltec. Você estudou comigo? Tá aqui perguntando. Olha só, Flávia, tá vendo? Tem algum colega agora, mesmo. Teve uma pergunta também, Flávia. Uma pessoa perguntou sobre como é que faz com os direitos autorais. Aí é um acordo com a agência, tá? Então, por exemplo, o meu acordo com a minha agência é o seguinte: o curso que eu gravo com eles é meu e deles. Se eu não quiser saber mais deles, eu perdi esse curso e eles perderam esse curso. Mas isso é muito livre. Cada agência tem um contrato. É um combinado, é um contrato. Exatamente. Uhum. Você também comentou a questão do e-book. Como é que foi essa construção? Foi o e-book? Como é que foi esse processo? O e-book, eu fiz um e-book de espanhol para viagens, né? Porque eu fiz um curso de espanhol para viagens. Então, o e-book, ele era um presente para as pessoas, para elas conhecerem o espanhol para viagem, a necessidade de aprender espanhol para viagem. Então, em dezembro e janeiro, mais ou menos, eu gastei para escrever ele e gravar os áudios, né? Ele é um e-book que tem áudio também. Então, a pessoa pode baixar à vontade, e é óbvio que ela fornece o e-mail dela, então eu tenho um contato direto com ela. E aí, quando eu lancei o curso... Eu cheguei a ver, por exemplo, o seu e-book. Você viu? Legal. Ele é bonitinho, né? Eu gostei dele também. Tem áudio também. Tem áudio, exatamente. Então é isso, você oferece uma coisa... Eu ofereci o melhor que eu pude, entendeu? Eu não ofereci qualquer coisa. Eu ofereci o melhor que eu pude, de graça. E essa pessoa, se quiser, ela também pode fazer o meu curso e comprar. Ou não, entendeu? Então... É uma consequência. É uma consequência. Tudo desse marketing de conteúdo sempre tem uma premissa da reciprocidade. Então, assim, você dá, você dá, você dá, você dá. Quando a pessoa... É um vai e volta. Se sente tocada, se ela sente que aquele conteúdo foi muito relevante para ela vai querer te recompensar de alguma forma. Eu tenho uma aluna que ela não vai comprar o meu curso online, mas ela imprimiu o meu e-book e me deu. Olha só. É muito fofo, ela né? Deu. Ela me deu. Eu não tinha colorido. O meu colorido. Que legal. Tá lá na minha escola. Então, assim... Você surpreendeu. Que gracinha, né? Porque é isso, assim, você dá e as pessoas devolvem. É isso, é a regra da reciprocidade. Então, o e-book, ele é mais para isso, entendeu? Para as pessoas que estiverem interessadas no tema terem algo já, que se elas quiserem comprar um curso, elas vão comprar ou não, e tudo bem, entendeu? Bom, por uma questão de tempo, Flávia. Nós vamos te agradecer. Eu te agradeço muito, né, a sua participação. Obrigada a vocês pelo convite. Muito conhecimento. Foi muito proveitoso e é legal porque assim, eu já te acompanho, né? Então foi legal você contando esse processo. Que não é do dia pra noite, né, Sandra? Exatamente, que não é simplesmente assim, muito legal. E até uma próxima oportunidade também com a PEN, né? Porque a PEN, ela promove vários outros eventos, seja nesse formato digital também, presencial, congresso, então a gente se encontra por aí. Sim, claro. Sempre que me chamarem eu vou, eu também vou participar aqui como ouvinte da live de vocês. Então, tá bom? Um grande abraço. Tchau, gente. Obrigada. Beijo.